Olá, meu amigo. Nós estamos iniciando mais um programa O Viver é Cristo. Seja bem-vindo ao nosso programa. O Senhor Deus quer falar com você hoje. Nós temos dias difíceis, passamos por grandes problemas, estão passando, e do jeito que está caminhando a coisa, pode piorar, mas nós temos um Deus que cuida de tudo. Agora, eu e você, eu creio que você também tem o mesmo pensamento, o temor de Deus, e vai concordar comigo. Ultimamente o povo tem ignorado a soberania de Deus, e com Deus não se brinca. E por isso que nós estamos passando, nós estamos vendo, é uma resposta de Deus à humanidade. Por isso que os homens, mulheres, jovens, adultos, anciãos, precisa buscar a Deus, que somente Ele que pode resolver esse problema. A ciência está ficando doida, os médicos estão exaustos, os políticos não sabem o que fazem, os governantes não sabem o que fazem, mas só um pode resolver esse problema, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem deixado para nós um conselho: sem mim nada podeis fazer. E os homens estão querendo resolver os problemas do mundo de si próprio. Mas nós recorremos ao nosso Senhor. E somente Ele pode resolver este problema. Por isso, fica conosco. Meia hora de programa. Venha junto a nós. Esse cântico que nós gostaríamos de compartilhar, ele é o cântico de número 14 do Hinos e Cântico, que nos fala de uma sublime graça que tem nos alcançado. E neste início de ano, nosso desejo, a nossa oração, é que você também pudesse ser alcançado por essa sublime graça, na qual ela está estendida a todos que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Teremos lutas, passaremos por aflições, certamente, mas a palavra nos afirma que nós devemos ter ânimo e ter bom ânimo. Mas esse ânimo não é em governantes, não é em governo, não é no nosso próximo. Esse ânimo deve ser buscado diretamente na fonte. Uma fonte que está jorrando a cada um de nós. E esta fonte é a pessoa do Senhor Jesus. Se nesse longo do nosso caminhar de mais um ano, muitas coisas nos cercarem, nos entristecerem, devemos buscar, através da palavra de Deus, a orientação de Deus, para nós vencermos mais um ano e sermos felizes, porque teremos esperança naquele que somente pode nos ajudar, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. graça me conduzirá.
Prezados ouvintes do programa Viver é Cristo, é uma honra estar aqui com vocês nesse tempo para meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Eu queria que você tivesse sua Bíblia aí. Se não tivesse, não tem problema. Eu vou ler um texto no livro de Atos, capítulo 10, versículo 1 e o versículo 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Este homem era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Versículo 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Agora capítulo 11, versículo 13. E ele nos contou como vira, aqui é Pedro que está falando, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão Pedro, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e tua casa. Nós estamos falando aqui de um texto de um homem chamado Cornélio. Esse homem ele era um centurião. Ele era um comandante de 100 homens que ele tinha sua base ali na Palestina, na Cesareia. Este homem, junto com a sua nação, ele estava ali, ele era um intruso nessa nação de Israel. Ele estava ali subjugando o povo de Israel, né? Roma tomou conta de Israel, ele invadiu Israel e estava ali subjugando essa nação de Israel. E os romanos tinham vários grupos de soldados em regiões diferentes, e este homem era um deles, que ele tinha 100 soldados ao seu dispor, 100 soldados que lhe era submisso. E este homem, a Bíblia fala dele, qualidade dele, algo aqui muito importante, algo muito grande deste homem. Apesar dele estar ali como tirano, como um homem que não era daquela nação, estava ali subjugando o povo judeu, mas esse homem, a Bíblia fala que ele era um homem piedoso. A palavra piedoso aqui é uma palavra que é difícil para traduzir ela, mas tem um sentido que dá para a gente entender. A palavra piedoso não é como a palavra nossa aqui no Brasil, que eu tenho dó da pessoa. Não é isso. A palavra piedoso é uma pessoa que anda segundo os padrões de Deus. Piedoso é uma palavra, fala assim, é uma pessoa correta em relação a Deus, em relação ao próximo. Esse homem era um piedoso, era um homem que andava de acordo com os padrões de Deus. Mas também esse homem era temente a Deus. Esse homem, ele tinha ligação com a sinagoga ali dos judeus, onde se lia a lei, onde se fazia as orações costumeiras. Ele, o homem que frequentava, o homem que também conduzia a sua família lá, um homem religioso, devoto, uma pessoa que observava a palavra de Deus e tinha reverência com relação à palavra de Deus, com relação à lei. Ele tinha reverência a Deus. Ele procurava guardar a palavra de Deus. Mas também, ele era um homem que fazia muitas esmolas. Interessante. Quando se fala esmolas, não está falando quando você chega no farol, aí dá R$1 para a pessoa, não é isso só. Essas esmolas aqui, este homem, ele ajudava muitas pessoas. Ele tinha, obviamente, um bom salário, muitas pessoas. Este homem tinha muita gente que ele ajudava, ele fazia várias esmolas, havia muita pobreza naquela época, muitas viúvas. E também este homem fala que ele era um homem reto. O que é uma pessoa reta? Reta é simplesmente alguém que anda segundo a justiça. Anda segundo a justiça de Deus, uma pessoa reta. Mas também ele tinha mais uma qualidade, são 6 qualidades desse homem. A última, ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica. Esse homem, provavelmente, o seu posto de policial lá que ele trabalhava, seu grupo ali, talvez era itinerante, ficava um tempo numa região, outra região, e esse homem, aonde ele ia, ele era um reconhecido, um homem que, por toda a nação judaica, um homem de um ótimo testemunho, alguém muito bom, uma pessoa de um bom comportamento, ajudar muita gente. Então, um homem com 6 qualidades,
6 virtudes excepcionais. Mas também, desculpa, eu falei só 5, tem mais uma ainda. A última ele era um homem que ele orava de contínuo a Deus. Quantas vezes você ora por dia? Fala para mim. A Bíblia manda você orar sem cessar. A Bíblia fala de pessoas que oravam 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora por dia? Esse homem, ele orava de contínuo a Deus. Ele tinha um contato com Deus direto. Mas eu quero chamar a tua atenção agora para uma surpresa nesse texto aqui. Este homem, apesar de todas as suas qualidades, de todas as suas virtudes, todas as suas qualificações, ele não era uma pessoa salva em Jesus Cristo. Ele não conhecia a salvação. Foi quando Deus, através do anjo, pediu para Pedro. Ora, veja só que Deus fala, veja só que o anjo fala para Pedro: Pedro, é para você ir na casa de Cornélio. Você vai dizer palavras para ele, para que ele possa ser salvo, ele e a casa dele. Espera aí. Mas um homem que, piedoso, temente a Deus, orava de contínuo, fazia esmolas, reto e de bom testemunho de toda a nação judaica, mas não era salvo. Meu amigo, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, sabe disso? Você pode ter as qualidades melhores nesse mundo aqui. Você pode ser uma pessoa reconhecida na família, dos vizinhos, que faz boas obras, de uma grande estima, mas sabe de uma coisa? Nada disso serve para a tua salvação. As nossas obras, elas não servem para a nossa salvação. Porque a Bíblia fala quando Paulo escreveu sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, não é por obras. Cornélio, esse homem, ele tinha boas obras, mas também ele tinha más obras. Ele era um pecador como qualquer um de nós. As nossas boas obras, elas não podem cobrir as más obras. Não cobrem. O que cobrem as nossas más obras, o que cobrem os nossos pecados, é somente o sangue de Jesus Cristo. A Bíblia fala, quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, no capítulo, quando ele abre essa carta aqui, aos Colossenses, ele fala essas palavras aqui. Acerca de Cristo, fala que havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Fala que Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Pedro fala que não foi mediante as coisas corruptíveis, né, como prata, o ouro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, do nosso pecado, mas fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Então a nossa salvação não é pelo que nós fazemos. Não é pelo que somos, não é por questão, por eu merecer nada disso. A salvação, ela está ligada apenas com a obra de Cristo. A salvação, a Bíblia fala, nessa carta de Paulo aos Efésios capítulo 2, fala que é um dom de Deus. O dom é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Nós não podemos pagar isso, já foi pago. E Cornélio, o homem que apesar de todas as suas qualificações, toda a sua estima que ele gozava diante do povo judeu, ele gozava de uma grande estima, ele tinha um excelente testemunho, mas era um homem que não tinha certeza da sua salvação. Ele não tinha ainda a salvação, ele não conhecia Jesus Cristo, não conhecia. No sentido de conhecer a maneira que poderia ser salvo. Foi quando Pedro foi lá. Agora Pedro chega lá, o apóstolo Pedro, um homem salvo. Pedro chega lá e prega para ele. Uma da primeira coisa que Pedro fala para ele, sabe o que é? Fala para ele que Deus enviou aos filhos de Israel homens para que anunciasse o evangelho da paz. Olha lá, Pedro agora fala para Cornélio. O evangelho da paz chegou até nós. A palavra evangelho na Bíblia é boas notícias. Boas novas de salvação para nós. A palavra evangelho, ela está ligada com o nascimento, a vida, a morte
a ressurreição e a ascensão de Cristo está ligada a Ele. Então, quando fala assim, ele estava anunciando o Evangelho da paz. Então, é pelo Evangelho que eu sou salvo. Eu creio no Evangelho, eu recebo o Evangelho, eu sou salvo quando eu aceito o Evangelho, porque o Evangelho fala de Jesus Cristo, fala do perdão, fala da cruz, fala da obra redentora de Cristo. Então, Cornélio precisava crer no Evangelho, aceitar o Evangelho. Quando Cristo mandou que se pregasse o Evangelho, ele falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem porém não crer será condenado. Pregar o Evangelho, por quê? Paulo fala também que eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho que é o poder de Deus para salvar eu e você. O Evangelho que é o poder de Deus para salvar Cornélio. E Cornélio precisava ouvir o Evangelho. Pedro precisava ir lá falar para ele. Pedro precisava, olha Cornélio, eu quero te falar do Evangelho, eu quero te falar de Cristo, desse Salvador que veio ao mundo para salvar, do preço que ele pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados, Cornélio. Ele pagou o preço ali. E foi um preço alto, por isso que a salvação, a minha salvação, a sua salvação, você um dia entrar no céu, não é por obras, porque o preço que foi pago pelo nosso pecado foi um preço alto. Deus exigiu a morte do seu filho pelo nosso pecado, percebeu? Deus exigiu que seu filho derramasse seu sangue na cruz do Calvário em sacrifício pela minha culpa, por sua culpa, para assim conceder perdão, apagar os nossos pecados, dar perdão e salvação. Então, uma obra que foi um preço muito alto, custou muito caro, caríssimo. E você não pode pagar, eu não posso pagar, já foi pago. Como eu disse no começo, as boas obras de Cornélio, as suas virtudes, as suas qualidades, não podia cobrir os seus pecados. Os pecados de Cornélio, os meus pecados, os seus pecados, só podem ser cobertos pela obra redentora de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. A Bíblia fala, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas a Bíblia fala também, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda justiça. Então nós somos perdoados mediante a obra o sangue de Jesus Cristo. Então é muito importante isso. Há muitas pessoas que a gente encontra, eu mesmo tenho tratado com uma pessoa, no meu zap, ela fala assim, eu acho que eu mereço a salvação. Opa, merece a salvação. Quando alguém fala que merece a salvação, ele está falando para Deus que a sua salvação está sendo pela obra dele, por obra. E não é por obras. Não é por obras. Nós não merecemos a salvação, sabe? Aliás, o homem está debaixo do juízo de Deus, porque Deus já deu a sentença. Ele já falou isso. O salário do pecado é a morte eterna. Já deu a sentença, então não tem nada que merecer. Já está dada a sentença. Os nossos pecados nos conduz ao juízo, conduz à segunda morte. Já deu a sentença, então não é nada por merecer. Nós não merecemos salvação nenhuma. O que nós merecemos é juízo, é condenação por causa do pecado. Por isso que quando Cristo veio, a Bíblia fala, ao mundo, Ele veio com o propósito de morrer na cruz, levar sobre si o teu pecado e o meu pecado, oferecer-se a Deus ali na cruz, como oferta, como sacrifício, como preço pago por nós. E Deus aceitou o preço pago. Isso é muito importante. Na justiça de Deus em relação ao nosso pecado, Deus aceitou o preço pago. Então foi um preço alto. Foi um sacrifício perfeito, um sangue puro, imaculado, que conseguiu cobrir toda a nossa culpa. Agora, então, apenas quando eu creio em Jesus Cristo, eu recebo, eu faço dele o meu Salvador, eu sou salvo por graça. Sou salvo por essa dádiva, esse favor de Deus. Não envolve nada das minhas obras, nada. Eu não tenho obra alguma para ser salvo, não. Se Deus contemplasse as minhas obras, eu estou perdido. Todos nós perdidos, por quê? Ele já deu a sentença. O salário do pecado é a morte. Estamos sentenciados à morte. Então, a nossa única solução é confiar no Senhor Jesus. E aqui, Pedro fala para ele que Deus veio anunciando o Evangelho da paz.
Agora, o Evangelho da paz. Por que Evangelho da paz? Porque Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morrendo pelos pecados, ele fez a paz entre o homem e Deus. O pecado trouxe separação entre nós e Deus. O pecado criou uma inimizade, uma barreira entre nós e Deus. Precisava que alguém viesse para tratar desse problema do pecado. E Cristo veio para isso. Quando ele foi na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue ali em oferta pelo pecado. E quando agora eu creio, eu recebo o perdão, eu aceito a salvação, eu tenho paz com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu gozo agora de uma paz com Deus constante, perene, para sempre. Por quê? Porque agora os meus pecados não estão mais sobre mim. Cristo pagou por eles. Cristo morreu por eles. E quando eu creio, eu recebo esse perdão. E Pedro, quando estava aqui falando com Cornélio, né? Pedro foi pregar para Cornélio. Pedro fala desse perdão maravilhoso, aqui no verso 43, cita as seguintes palavras acerca de Cristo, dele, né? Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Então Cornélio, com todas as suas qualidades, com todas as suas virtudes, um homem extraordinário, de uma vida correta, piedoso, agora Cornélio compreendeu que apesar de tudo aquilo, é um pecador perdido. Estava destinado a ir para juízo. Mas agora ele confia em Jesus Cristo, aceita agora o perdão que vem da cruz. Aceita o Evangelho. Ele recebe a paz que emana da cruz. A paz que é o resultado, o benefício desse grandioso sacrifício de Cristo. Cornélio agora recebe a paz. E agora aqui no verso 48 fala, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles alguns dias. Eles foram agora batizados. Ele creu e foi salvo. Meu amigo ouvinte, talvez quem sabe você até hoje confiou nas suas obras, não confia nas suas obras. Talvez você está pensando que você é menos pecador que outros, vai merecer o céu. Não, não vai. A salvação não é por obras, a salvação é por fé na obra de Cristo. Você só pode ser salvo mediante essa obra, porque essa obra foi feita por sua causa, por minha causa na cruz. E essa obra foi uma grande obra, um grande sacrifício que Deus aceitou. E Deus enviou Cristo para fazer, o próprio Pai está envolvido nessa obra. Isso não envolve você, não envolve as suas obras, não envolve a sua religião. Você pode ser devoto, religioso, o que for, fazer bens aqui, que é nossa obrigação, faz parte dessa vida aqui. Mas sabe, nada disso vai te dar garantia de salvação. Você precisa ser coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Os teus pecados, como o meu, precisam ser lavados pelo sangue. E você pode hoje, diante de Deus aí onde você está, reconhecer que só em Jesus Cristo há salvação. Porque a salvação não é por obras, é pela obra de Cristo. Você apenas aceita o presente, aceita essa dádiva. Reconheça que Jesus Cristo é o único Salvador. Aceita a salvação. E Deus hoje, Ele vai declarar você justo. Quando o homem vem a Cristo, sabe, Deus declara ele justo. Deus declara ele perdoado. Por quê? Por causa da obra da cruz. O sangue derramado, o sacrifício realizado, tudo foi feito por sua causa, por minha causa. Agora você pode tomar posse dessa salvação, desse perdão. Eu também posso tomar posse. Eu tomei posse já em 1975, onde eu falei, eu aceito, eu creio. Deixei de lado tudo aquilo que eu achava que eu podia fazer, que eu era bom. Descobri que eu era um grande pecador, como você também é um grande pecador. Mas descobri que Cristo, Ele veio para ser meu Salvador e me salva. Pode me salvar totalmente. Pode salvar você totalmente, você e eu, aqueles que se cheguem a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, nós
Estamos finalizando o programa O Viver é Cristo. A mensagem de Deus foi entregue. Eu quero que você pense nesta mensagem, analise bem, faça uma análise e tome uma decisão. E o nosso desejo é a decisão que seja positiva ao lado de Cristo. Antes de nós encerrarmos o programa com a oração, nosso irmão Paulo vai orar por você e por nós. Eu quero fazer um convite a você, que é o número do WhatsApp que aparece na sua telinha aí. Manda a mensagem para nós, colocando o seu nome, o nome das pessoas, do membro da família, e colocando todos os problemas que você tem, que se precisa ser resolvido através do poder de Deus. E nós vamos orar por você, que nós temos um grupo bom de irmãos consagrado para orar por você. E esse nome e os seus problemas nós colocamos no altar de Deus. E eu quero falar para você que Deus tem respondido muitas orações. E depois, pessoas que têm feito o seu pedido, têm implorado por causa do problema que estava passando, e depois ele vem mandando uma mensagem, agradecendo a Deus, que Deus ouviu as nossas orações e respondeu de acordo com a necessidade deles. Eu estou despedindo de vocês agora aqui, mas o nosso irmão Paulo vai orar por você. Fica aí ainda. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que tem ouvido a Tua palavra. Nesse momento, o Senhor conhece cada coração e queremos colocar na Tua presença cada um. Pedir Tua bênção, Senhor, pela salvação dessas pessoas, que possam confiar em Ti verdadeiramente, descansar em Ti. Não confiar nas suas obras, mas confiar em Ti. Abençoa também pessoas presas à droga, Senhor, desempregadas, pessoas enfermas. Cura, Senhor. O Senhor pode curar pessoas agora que estão assistindo. O Senhor pode curar. Pessoas com depressão, o Senhor cura também. Pessoas com desespero, angústia, Senhor, liberta todos. Abençoa cada um, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Nós te damos graça e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.